o tema da nossa aula de hoje, como a forma que você se comporta interfere no resultado financeiro que você tem. A maioria das pessoas que se formam para ser psicólogos e terapeutas se formam com o desejo de querer ajudar, né? Isso eu acredito ser um ponto comum, praticamente mais de 90% de nós como profissionais, né? Nosso desejo é ajudar outras pessoas, é cuidar do outro, é ajudar outra pessoa a se melhorar, né? Afinal, trabalhamos aí com as questões da psique, da mente humana, do comportamento. Então, esse lado altruísta, ele existe em todos nós. Só que tem um ponto importante na questão do altruísmo, que alguns profissionais, arrisco dizer que a grande maioria, não percebe, é que exagera no ponto do altruísmo. Então, olha só, a questão não é deixar de ser altruísta, a questão não é deixar de querer ajudar, a questão não é não desejar o bem do outro, pelo contrário, né? Quando a gente pensa a nossa profissão como uma profissão rentável, o dinheiro não tem que ser o fim, o dinheiro é o meio, né? Então, com o altruísmo, a gente tem o desejo de ajudar o outro. Isso é ser altruísta, né? Querer fazer pelo outro, querer ajudar a outra pessoa. Agora, vamos pensar juntos. Se você só ajuda o outro e não se ajuda, você acredita que vai fazer um atendimento de excelência? Uma pessoa que não se ajuda, não cobra pelo seu atendimento, já começa por aí. Uma pessoa que não se ajuda tem dificuldade de precificar o seu trabalho, é outro ponto. Consequentemente, ela tem dificuldade de cobrar, né? Uma pessoa que não consegue o básico para sua alimentação, ela terá foco no atendimento que ela realiza, né? Uma pessoa que não consegue viver o estilo de vida que gostaria, ela consegue focar no atendimento? Não, né? Claro que não, não realiza. É um mito quando a gente ouve as pessoas falarem assim, separa a vida pessoal da vida profissional. Por que eu chamo de mito, né? Porque é mentira. Eu já vou colocar mito com mentira junto. Ninguém separa a vida pessoal da vida profissional. O que nós conseguimos fazer de tempos em tempos é focar. Então, exemplos que eu gosto muito de dar é assim: você que é mãe ou pai, se você tem um filho doente e você precisa sair para trabalhar, você passa o dia inteiro sem pensar nesse filho? Muito provavelmente não. De tempos em tempos está olhando o celular para ver se tem alguma notícia, se a criança melhorou, se ou liga, né? De tempos em tempos vem a preocupação porque meu filho não está bem em casa. Então, em outros momentos, sim, consegue focar no trabalho, mas a gente não separa a vida pessoal da vida profissional. Vou falar da diferença entre a técnica e o empreendedorismo, que envolve justamente você também pensar que quando você consegue focar para o trabalho, serão momentos que você estará lá focado, mas em outros não. E quando a gente pensa em realização profissional, eu sempre falo, quando a realização pessoal se faz presente na sua história, a profissional acompanha. Né? Por isso que você ouve muitos profissionais trabalharem a importância de você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Né? Uma pessoa que tem muito sucesso somente na área profissional e não tem na sua vida pessoal, em algum momento, essa balança que está desajustada tende a desbalancear de novo, né? Talvez esse sucesso aqui não se sustente por muito tempo, porque aqui está puxando para baixo, né? Então, eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Né? No meu ponto de vista, você consegue focar em determinados momentos e em outros não, tá? É muito comum uma pessoa que não está bem realizar o atendimento e enquanto o seu cliente está falando, ela ter fugas.
de coisas que estão acontecendo na própria história dela, tá? Então, isso, com o tempo, pode prejudicar, sim, o atendimento que é realizado com a outra pessoa, por mais desejo que se tem de ajudar, por mais vontade que tenha de estar presente ali naquele momento. Então, o ponto principal não é que não vai acontecer de fazer um bom atendimento. A questão principal é quanto isso vai se sustentar quando a ideia é só ajudar o outro e não ajudar a si próprio. Dentro desse conceito que eu trago para você. Se você escolheu essa área como uma profissão, eu entendo que você escolheu querer ter retorno financeiro com ela para fazer aquilo que você ama. Então, dentro do altruísmo, que é uma coisa boa, né? Reforço, é uma coisa boa, é importante buscar um equilíbrio. Né? Ao mesmo tempo que eu quero ajudar o outro, eu também preciso me ajudar. E isso envolve cobrar pelos seus serviços. Aí eu vou falar um outro ponto, que a maioria dos profissionais invertem. Né? Por exemplo, atender voluntariamente. Ah, lá vem outra pessoa falar do trabalho voluntário. Eu não sou contra atender voluntariamente. Eu não sou. Mas a minha reflexão é a seguinte: você já está bem na sua profissão, vivendo abundância na sua vida para poder ajudar voluntariamente outras pessoas? Porque a maioria dos profissionais fazem o contrário, não está bem ainda, não se consolidou e começa no voluntariado, né? É uma escolha, tá, pessoal? É uma escolha. Não estou falando que tem certo, que tem errado. Estou trazendo aqui para você refletir. Eu falo por vivência própria. Quando você está bem, sem se preocupar com o dinheiro, e a questão do dinheiro, de novo, é simbólico, porque a gente não se preocupa com o dinheiro, a gente se preocupa com aquilo que a gente não consegue na vida, né? Um filho que pede um tênis e você não tem o dinheiro para comprar. Uma escola que não consegue pagar porque já está no segundo mês de atraso. Não estou falando do dinheiro em si, estou falando de uma série de questões que vão alimentando dificuldades nos relacionamentos familiares. No genograma, a gente faz essa leitura, inclusive financeira, ao longo das gerações. Né? Filhos pagando aí pelo insucesso dos seus pais. Dentro do genograma, a gente faz essa leitura. Então, a questão aqui é refletir o que impede de conseguir cobrar, o que impede de precificar, o que te impede de agir para ter esse resultado e depois, né, aí você faz aquele equilíbrio. Eu vou abrir tantas vagas que eu vou atender pessoas gratuitamente, vou dar 2 horas do meu trabalho em uma ONG, né? Então, volto a falar, eu não sou contra o trabalho voluntário, pelo contrário, eu acho que a gente deve, de alguma forma, devolver aquilo que a gente conseguiu ter, né? Mas primeiro você é igual aquele sistema do avião. Para quem já andou de avião sabe disso, né? A primeira orientação quando você entra no avião é: se der algum problema no ar, primeiro a máscara em você. Depois você coloca a máscara na criança ou na pessoa ao seu lado. Porque se você não coloca em você, você não consegue colocar nem quem está do seu lado. A mesma coisa é em relação à sua profissão, né? Você precisa se ajudar enquanto você ajuda o outro também, e não o contrário, só ajudar o outro sem se ajudar. Então, o altruísmo é o comportamento de ajudar. Pensar a psicologia como um negócio rentável tem a ver com desenvolver o comportamento de vender. Né? Para você ter clientes, você precisa minimamente desenvolver alguns processos de como atrair o cliente até você. Né? Para que você tenha o cliente. Aí, ó, olha só, quando você atrai e você atende, você está colocando o altruísmo em prática, estou ajudando outras pessoas. E eu vou falar uma coisa para você: quando você tem mais dinheiro, você ajuda mais pessoas. O que acontece é que as mídias, o jornalismo, os grandes veículos de comunicação, eles intensificam que uma pessoa, intensificam crenças de que uma pessoa que enriquece, ela enriquece ilicitamente. E isso não é uma verdade. Existem muitas pessoas que vivem em abundância financeira que enriquecem licitamente. E, além disso, doam parte do seu dinheiro para contribuir para outras ações, como ajudar organizações, como
investir em projetos que atendam, pagando profissionais que estão lá, atendendo pessoas da comunidade, né? Então, é tudo uma questão de mudança de mentalidade. Dinheiro não é a raiz do mal, dinheiro traz felicidade, né? Então, é uma questão de começar a ressignificar essas crenças que são populares, que a gente cresce ouvindo, que passa de geração para geração, e mais, tá? Para muitos que estão aqui, a falta de dinheiro é a segunda maior causa de separação no mundo. Só que quando os clientes chegam no atendimento para nós atendermos, eles não falam aqui, estou aqui porque eu não tenho dinheiro. Eles chegam lá para você atender e falam assim, olha, eu estou com dificuldade na relação com a minha mulher, com o meu marido. Aí você começa a entrar na parte emocional e muitas vezes nem se dá conta que a falta do dinheiro é a origem, né? Um homem que fica desempregado e ele era o provedor da casa, ele passa a se instalar dentro de casa. Ele passa a mexer nas coisas da mulher. E essa mulher vai ficando irritadíssima, né? Que esse homem está mexendo nas minhas panelas? Olha o jeito que ele está lavando a louça. Exemplos pequenos, mas que geram grandes confusões, grandes discussões e que estatisticamente é comprovado que leva à separação, né? Então a gente está vendo que as pessoas não vivem só de amor, né? O dinheiro ele está em tudo. Então eu espero que eu consiga de alguma forma ampliar a sua percepção em relação ao dinheiro, porque aquilo que você acredita, você faz. Se você acredita que dinheiro não traz felicidade, você não vai agir para que o dinheiro entre. Você vai agir apenas para que entre o suficiente, porque aquilo é o que basta. Se você acredita que dinheiro nasce em árvore, você vai fazer por onde o dinheiro nasce em árvore. Tá, percebe a questão da crença? Crença é o que você acredita, e se você acredita, você faz. Se você cresceu ouvindo dinheiro não dá em capim, você entende, o seu subconsciente manda essa mensagem: trabalhe duro, a vida não é fácil, o dinheiro não vai entrar fácil. Então, o dinheiro também não vem, porque a sua forma de agir, o seu comportamento vai ser para o dinheiro não entrar. E aí, outro ponto importante em relação ao dinheiro, podem anotar. Nós não ganhamos dinheiro, com exceção de ganhar na loteria, tá? Nós não ganhamos dinheiro, nós fazemos dinheiro. E aí, a minha pergunta para você é: qual é ou quais são as ações que você toma para fazer dinheiro? Tá tudo na mente. Existem pesquisas. Pessoas que ganham na loteria perdem o dinheiro rapidamente. Por quê? Porque se ela tem a crença que dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não dá em capim, dinheiro é o mal, eles vão perder o dinheiro assim, ó. Porque eles não fizeram o dinheiro veio fácil, né? Então, nós não ganhamos dinheiro, tá? Você não vai para o seu trabalho e no final do mês, você que é assalariado, né? E no final do mês você ganha esse dinheiro. Você não faz isso. Pelo contrário, você utiliza do seu conhecimento, é contratado pelo seu conhecimento, você entrega a sua hora para aplicar o seu conhecimento e no fim do mês você recebe a contrapartida que é o dinheiro. Então vamos pensar junto. Se trabalhar para outras pessoas é vender a sua hora em troca do dinheiro, não é diferente você atender o seu cliente em troca do dinheiro. Muitos profissionais fazem essa divisão, eu não entendo muito por quê. Se trabalhar para os outros, eu posso dar a minha hora e ganhar o dinheiro. Trabalhar para mim, eu vou dar a minha hora e tenho medo de cobrar o dinheiro. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Né? Eu sei que é bem complexo o que eu estou trazendo, mas quando você resolve viver da psicologia da terapia, vai atender as pessoas, a contrapartida é o seu cliente se sente tão beneficiado que ele te paga por isso. Você se formou, é a sua profissão. Então você não, aí o que acontece, né, por conta das crenças, a pessoa chorou o atendimento inteirinho. O nosso lado altruísta, ai que dó, né? Como que eu vou cobrar agora?
Eu tenho certeza que um monte de gente não cobra. O que que eu faço agora para cobrar, né? Aí a gente vai entrar no nosso segundo ponto da aula aqui, ó, que é saber diferenciar o seu modo técnico do seu modo empreendedor. Primeiro ponto, o seu modo técnico é coração. O seu modo empreendedor deve ser visão. Então, vamos entender um pouco esses conceitos para ficar mais claro para você. Quando você atende, seu cliente chora a sessão inteira, aconteceu uma situação lá que ele está super mobilizado. Chega no final do atendimento, você sabe que precisa receber, e você não cobra, é o modo técnico falando, é o coração. Ah, deixa para a próxima sessão. Aí na próxima eu cobro. Aí chega na próxima, acontece tudo de novo. Ah, não, na outra, quando você vê, passou um mês, o cliente não te pagou, né? Porque você não cobrou também. Quando o cliente chora a sessão inteira, chega no final, você descontrai, olha, agora fechou o atendimento, custa tanto, né? É a hora do pagamento, é o seu modo visão, é o seu modo empreendedor. E você precisa saber desenvolver os dois modos. Porque o psicólogo e o terapeuta que vive só do coração não vai viver uma vida de abundância, por mais generoso que possa ser, né? Agora, quando você consegue articular o modo coração com o modo visão, como é que eu faço para escalar o meu negócio e eu também me sentir bem diante daquilo que eu faço, vai ser necessário cobrar o seu cliente. Ou criar estratégias de como fazer isso. Ah, vou colocar a secretária para cobrar, vou mandar mensagem no dia seguinte, não importa, mas se você não cobrar, o seu cliente não paga, né? Ele vai priorizar outras coisas porque ele sabe que pode deixar a terapia por último, porque o terapeuta não cobra, né? E aí, quando você deixa de lado o seu modo empreendedor, você não valoriza toda a energia que você dedicou por anos para se formar. Financeiramente, para quem é psicólogo, especialmente, você investiu uma média de 100 mil reais para se formar. Quantos tem esse retorno já? Daquilo que investiu. Fora curso de pós, porque a nossa área não tem jeito, a gente estuda, né? Curso de pós, curso de capacitação, curso livre, a gente está sempre se formando, sempre buscando, e o tempo todo investindo o nosso dinheiro. E aí, na hora de ir para a prática, temos medo de cobrar. Pessoal, existem dois pontos importantes que acontece esse medo de cobrar e de não desenvolver esse lado do negócio do empreendedor. O primeiro é que a faculdade não nos ensina isso. A faculdade, pelo menos grande parte delas, né, eu não vou generalizar, talvez algumas estejam mudando, mas grande parte nos ensinam apenas o lado técnico, aquilo que nós vamos entregar de conhecimento. Né? A gente não tem, eu falar por mim, né? Eu não tive aula de empreendedorismo na faculdade de psicologia. Se alguém teve, coloca aqui, eu tive. Porque se você teve, não está na grade curricular. Foi algum professor que trouxe dentro da disciplina dele esse lado empreendedor de visão. Então, você teve, inclusive, sorte. Né? Mas a gente não tem isso na nossa formação. E grande parte dos cursos de terapia também não tem. Eu sei disso, também não tem. Ou talvez alguns tenham. Grande parte é isso. E a outra parte vem das suas crenças em relação ao ser empreendedor, né? Culturalmente, grande parte de nós, somos ensinados a ser empregado. Eu venho de uma família que eu fui ensinada a ser empregada. Né? Procura um trabalho, carteira assinada, se destaca, a minha história foi essa, né? Se destaca nos locais que você trabalha para que você possa ganhar mais. Eu fui ensinada a ser empregada, eu não fui ensinada a ser empreendedora. Quem é ensinado a ser empreendedor, provavelmente tem dentro da sua história de vida pessoas que empreendem e passam essa visão, né? Quando a gente pega aqui o genograma, vamos compartilhar aqui. Quando a gente pega aqui o genograma, que a gente começa existem pontos importantes, porque a gente pergunta nome, profissão,
idade, né? A gente procura compreender como que a história de vida contribui para a forma que a pessoa se coloca na sua própria profissão. O que leva, nesse exemplo aqui, tá, que eu estou trazendo para vocês, o que levou a Paula a ser professora de história? O que levou o Carlos a ser engenheiro e o filho a ser engenheiro também? O que levou a Renata a estudar psicologia? Nada é aleatório, né? E aí, quando a gente pensa a questão do dinheiro em si, a forma como cada um vai lidar e se relacionar com dinheiro, tem bagagem na história de vida. Como é que pai lida com dinheiro, como é que mãe lida com dinheiro, como que o casal lida com dinheiro, o que você cresceu vendo e ouvindo das pessoas que são importantes para você, porque essa concepção, ela é passada de geração para geração. Né? Se aquilo que você acredita você faz, não vai ser diferente ensinar o seu filho a fazer da mesma coisa. Esse é um ponto importante para se considerar quando a gente entra nessa parte sobre o lado técnico e o lado visão, né? Então, pessoal, o lado técnico é o mais desenvolvido por você. Você passou 5 anos, no mínimo, estudando para aprender o seu modo técnico. É aquele que eu vou entregar meu conhecimento como psicóloga, como terapeuta, eu vou atrás de cursos que eu vou me especializar, eu vou ser junguiana, eu vou ser psicanalista, eu vou ser comportamental, enfim, você vai estudando, estudando. Você está o tempo todo desenvolvendo o seu modo técnico. Inclusive, estar aqui hoje é desenvolver o seu modo técnico. Né? E eu espero que eu ajuste aí um pouquinho sua mentalidade para olhar para o lado empreendedor, porque o lado empreendedor é fazer a parte que a maioria não gosta de fazer. Cobrar, estratégias de marketing, trazer o cliente, organizar a estrutura do seu negócio, como eu faço para aumentar a quantidade de clientes que eu tenho, o que eu posso fazer para, além de atender online e presencial, eu alcançar mais pessoas para transformar vidas. E se você quer ter resultados na sua vida como profissional, anota. Essa é para anotar. Se você quer ter resultados como profissional, você vai ter que fazer o que você gosta. Mas você também vai ter que fazer o que você não gosta. E esse processo é assim não só na nossa profissão, esse processo é assim na nossa vida. Você que já foi criança e adolescente, quando sua mãe ensinou arrume a sua cama, você também não gostava de arrumar a sua cama. Mas você sabia que era um processo para a sua educação. Né? Então, quantas coisas a gente já fez na vida que a gente não gosta, mas que é necessário? Você que é pai e mãe, quantas coisas você faz pelo seu filho que você também não gosta, mas você sabe que é necessário? Porque se você der tudo o que ele quer, né? Freud já falava disso, né? As pessoas não podem ter tudo o que quer na hora que quer e do jeito que quer. Porque se isso acontecer, perde as rédeas com os filhos, seja com quem for, né? Freud já falava isso. Então, na nossa profissão não é diferente. O modo técnico é aquele momento que estamos atendendo, esse momento que eu estou aqui, que eu amo fazer, dar aula, esse é o modo técnico falando. Mas o modo empreendedor, que tem a ver com a visão, da mesma forma que a gente aprende a desenvolver, também precisamos melhorar a nossa habilidade com tudo que envolve o que está no centro, né? No centro, que é entregar aquilo que a gente ama, que é como fazer a nossa divulgação, como fazer para o cliente chegar até a gente, como eu faço para transformar mais vidas, como eu trato o meu dinheiro, né? Como eu faço dinheiro. Vocês já aprenderam que a gente não ganha, a gente faz. Então, o modo empreendedor tem a ver com visão. E o lado empreendedor é enxergar a psicologia como um negócio rentável. O lado empreendedor é saber o que entra e o que sai. Qual é o seu custo dentro da sua empresa? Se você se formou, a sua profissão é a sua empresa. O que precisa ficar bem claro, você pode continuar sendo altruísta, sim, afinal, grande parte de nós fomos
estudar para ajudar outras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar a nossa profissão como um negócio rentável, porque quando o dinheiro entra, ele se torna um meio também para a sua qualidade de vida. E uma pessoa que tem todas as áreas da sua vida em equilíbrio, ela vive tão bem que ela vai atender muito melhor o seu cliente. Comece a pensar também na sua profissão como um negócio rentável, porque as duas coisas casadas vão fazer você se sentir muito melhor. Lembre-se de desenvolver o seu lado técnico, continue estudando sim, porque o estudo, o conhecimento transforma sim a nossa forma de se colocar no mundo e a nossa forma de atender, mas também desenvolva o seu lado empreendedor para saber como fazer para que você saiba precificar, cobrar, aumentar a quantidade de clientes, ter a oportunidade de ajudar mais o mundo. A fórmula A mais A igual a R, né? Significa acreditar mais agir é igual a resultados. Tem 2 pontos fundamentais para a construção dessa fórmula e você vai entender por que é importante colocá-la em prática na sua vida. O primeiro tem a ver com uma história. Certa vez, um homem todo arrumadinho, né, de terno, gravata, ele precisava dar uma palestra e, de repente, ele se viu numa situação onde ele precisava passar para o outro lado de um rio enorme que tinha. Ele chegaria atrasado se ele fosse dar a volta sem ser atravessando o rio. E aí ele para perto né, da onde está o rio passando e fica ali absorto no pensamento dele, olhando para o outro lado. Como é que eu vou fazer para chegar lá? E enquanto ele está lá, pensativo, chega um barqueiro muito humilde, muito simples, se aproxima dele e pergunta: o senhor gostaria de chegar do outro lado? E aí esse homem fala assim: sim, eu gostaria. E aí ele vê que é um barquinho bem humilde, assim, né? Um barquinho pequeno, com 2 remos. Quando esse homem entra dentro desse barco, ele se acomoda, né, na tabuazinha que tem dentro desse barquinho, e aí ele olha o remo desse barqueiro. Em cada remo tem uma letra A. E aí ele pergunta para o barqueiro, o que significa essa letra A? Aí o barqueiro fala assim, essa letra A desse remo aqui significa acreditar. E esse A aqui, desse outro remo, significa agir. Só que, quando uma pessoa só acredita e não age, olha o que acontece com ela. Aí ele começou a remar só como que chama? Ele começou a remar só com letra A desse lado. E aí o barco começou a girar em círculo. Né? O barco começou a rodar em círculo. Aí ele falou, agora eu vou pegar o remo e era remo, vou pegar o remo e vou só agir. Aí ele começou e o barco girou do outro lado. Aí ele falou, se uma pessoa só acredita, ela vai girar e não vai sair do lugar. Se uma pessoa só age, mas nem para pensar, nem para acreditar que é possível, ela também só vai girar. Agora, se você quer chegar lá do outro lado, você tem que acreditar e agir. Acreditar e agir. E aí você chega do outro lado. E aí eu pego dessa história e eu conecto ela com uma questão importante dentro da visão sistêmica. A visão sistêmica, ela traz que o todo, ele é sempre maior do que a soma das partes. Ou seja, o comportamento de uma pessoa interfere no comportamento de uma outra pessoa, influenciamos e somos influenciados o tempo inteiro. Dentro de um contexto maior, quando uma pessoa adoece, todo o sistema familiar adoece junto. Quando alguma coisa acontece dentro de uma empresa, toda a empresa sofre por conta de algo que acontece ali, né? Então, isso tem a ver com a sistêmica. E aí, dentro desse ponto, existe a questão que quando nós vamos trabalhar com o nosso cliente ou com a nossa família que a gente atende, com a família que a gente atende, a gente compreende que quando as pessoas, dentro do processo terapêutico, elas se conectam em acreditar, o que é acreditar? São os momentos que eles realizam insights.
Nossa, agora eu tive um insight. Ai, agora isso faz sentido para mim. Agora eu compreendo minha mãe. Nossa, agora eu estou entendendo porque meu pai agiu assim. Isso é o primeiro A. Então, a gente está falando aqui de. Qual que é o termo? Sumiu. Bom, vai vir, daqui a pouco vem, né? Então, o primeiro ponto é que ela acredita, ela entende. E aí ela fala assim: ah, tá bom, então tá ótimo, já estou terapeutizada, minha vida está perfeita, né? É, e aí, dentro desse processo, a mudança de paradigma, ela acontece de fato quando a pessoa é, não fica só nos insights, mas quando ela também vai para a ação. A gente sabe que dentro da história de vida de uma pessoa, dentro da história de vida de uma pessoa, cada um dá sentido para aquilo que ela vivencia, e diante desse sentido, ela arquiva essas interpretações na sua memória de longo prazo, né? Então, a mente o tempo todo está acessando essas informações. E aí, o que acontece? Quando você, como profissional, começa a trabalhar com a pessoa, olha, é importante, então, a partir do momento que você compreende o que levou seu pai a agir dessa forma, sua mãe a agir dessa forma, vamos trabalhar, então, suas dívidas emocionais. Aí, dentro da terapia familiar, a gente trabalha com tarefas também, né? Então, a gente coloca assim, olha, então, eu vou solicitar que você vá conversar com a sua mãe e diga para ela como foi para você tudo que você passou na relação com ela. E aí é que entra a grande questão, né? Porque se a pessoa fala assim para você, não, mas não precisa, eu já entendi que ela é assim. Minha relação já mudou com ela. Primeiro A. Para mudança ser mais profunda, lembrei, mudança de primeira ordem, é o primeiro A. Para mudança ser mais profunda, a gente está falando de mudança de segunda ordem, mudança de paradigma, que é realmente trabalhar 100% do perdão, 100% de honrar mãe e pai, 100%. E isso tem a ver com a ação. Isso não é diferente para você como profissional. Hoje você tem a oportunidade de refletir em que momento você está da sua história de vida. Em que momento você está da sua história de vida? Como estão os seus relacionamentos? Você acredita que você realmente é terapeutizado? Ou ainda não está terapeutizado? Você ainda está no primeiro A. Só chega na mudança de segunda ordem aquele que realmente aprofunda. E muitos precisam de ajuda terapêutica para esse processo acontecer, né? Porque não é fácil você chegar para uma mãe, um pai e dizer o que te marcou. E ainda ter que estar aberto para ouvir o que você vai ouvir. Ou para a pessoa nem querer te ouvir. Porque o outro tem direito de não querer te ouvir. Né? Então, a gente pega essa questão sistêmica de mudança de primeira ordem com mudança de segunda ordem, do acreditar mais agir, porque os resultados vão ser a soma dessas duas coisas na sua história. Né? Então, quando eu falo de resultados, é possível sim você viver uma vida de abundância. E a reflexão quando eu falo abundância, gente, é abundância em tudo. Nos relacionamentos, viver bem os relacionamentos, porque quando você não ressignifica questões que estão lá atrás, o genograma mostra, né? O genograma mostra. Vou abrir o genograma de novo aqui. Quando você não ressignifica as questões que estão lá atrás, elas vão ser cobradas do marido ou da esposa. E eles não vão acatar essas cobranças, porque essa dívida não pertencem a eles. E o fato dessas cobranças acontecerem nesse relacionamento conjugal faz com que o casal se distancie, porque as questões que estão lá atrás não foram elaboradas. Muitas vezes está só no primeiro A. Ah, eu entendo. Está no raso, não está no profundo. E por não estar no profundo, isso continua sendo cobrado da pessoa que está mais próxima de você. Como no relacionamento conjugal, isso não vai se consolidar, as projeções serão passadas para a próxima geração, os filhos, os netos.
Esse processo é um dos pontos que nos leva a compreender por que que os comportamentos, eles passam de geração para geração. O ponto principal é que eles não passam iguais, eles se intensificam. E com o tempo, terceira ou quarta geração desenvolvem transtornos graves, transtornos mentais graves, né? De adoecimentos graves. Vale a pena falar para você. Quando você se sente mais seguro, você vai para a prática. Se ter retorno financeiro tem a ver com comportamento e tem a ver com quais são as ações que você faz para fazer dinheiro, quando você se fortalece como pessoa, quando você sabe o passo a passo de como conduzir, por que não dizer que você vai ter, sim, a oportunidade de transformar mais vidas e ter retorno financeiro com isso? Então, pessoal, coloca a fórmula A mais A igual a R na sua vida. Quando eu apliquei em mim, funcionou, e funciona até hoje. Se você puder aplicar na sua história, você vai ver a diferença acontecendo também. Você só precisa se trabalhar para acreditar que as suas ações vão gerar resultados. E a gente começa com a nossa história de vida, melhorando nossos relacionamentos, olhando para aquilo que muitas vezes a gente não quer olhar, sabendo que mudança gera perda. Gera perda de um lugar que talvez seja importante para você, mas te limita naquilo que você precisa alcançar depois. Faz sentido para a gente fechar aqui